Olá, meus irmãos, dando continuidade então ao nosso estudo sobre a relevância da palavra de Deus para as nossas vidas. E no último estudo eu falei a respeito de quatro temas centrais que nós podemos enxergar na palavra de Deus, que é criação, queda, redenção e consumação. Esses quatro temas, eles são importantes e nós podemos falá-los sobre temas centrais na palavra de Deus, porque de alguma forma eles resumem toda a história bíblica, tá? De alguma forma nós conseguimos encaixar a história bíblica como um todo dentro desses quatro temas centrais aí, tá? Criação, queda, redenção e consumação. E hoje eu quero falar sobre criação, tá? Então nós já introduzimos com alguns pensamentos e sobre a maneira como a história bíblica precisa se tornar parte de quem nós somos, a maneira como a história bíblica precisa se tornar parte de como eu enxergo a vida, de como eu enxergo o mundo. E hoje nós vamos falar então sobre criação, esse primeiro grande tema nas Escrituras, que tem muita coisa para falar. Eu com certeza não conseguirei abordar tudo o que poderia ser abordado, e esse também não é o meu propósito. De maneira nenhuma também seria possível esgotar esse assunto, porque nós estamos falando da palavra de Deus, que é inesgotável, e o meu desafio é que esses estudos eles abram a sua visão um pouco para enxergar a Bíblia com outra perspectiva e que você comece a buscar, através desse entendimento, comece a buscar uma maneira diferente de enxergar as Escrituras, estudar as Escrituras e entendê-la para que isso possa tenha relevância na sua vida cada vez mais, tá? Então, criação é um tema que é constantemente esquecido por nós cristãos. Geralmente se ouve muito pouco sobre a criação em si, a não ser quando estamos falando de evangelização, mas dentro do contexto de igreja, muito pouco nós falamos, nós nos lembramos da criação e ela acaba se tornando apenas algo distante, apenas um pensamento longe para a gente. Tá? Mas eu queria resgatar, queria que você resgatasse a ideia de que a criação ela é fundamental, ela é fundamental, ela é a base de tudo que nós cremos. Ah, é na criação onde você tem o começo de todas as coisas e a organização de todas as coisas, a maneira como Deus criou todas as coisas. É na criação que você tem o alicerce de toda a história bíblica. De maneira que se nós não tivéssemos a narrativa da criação, nós ficaríamos sem chão para o restante da história bíblica. Mas Deus, na sua sabedoria, revelou para nós Gênesis, né? E outros textos também que vão falar sobre a criação, tá? A Gênesis, então, é um livro que faz parte de uma coletânea de 5 livros que é chamada de Pentateuco. E esses 5 livros eles são de autoria de Moisés, tá? Salvo o texto de Deuteronômio, onde narra a morte de Moisés. Então, esse não teria como Moisés escrever. Cremos que o seu sucessor Josué é quem fez isso, escreveu aquele capítulo. Mas quando nós olhamos então para esse texto de Deuteronômio, nós precisamos pensar, precisamos refletir sobre alguns propósitos de Moisés a escrever, quando ele escreve o Pentateuco, tá? E aí tem alguns propósitos aí que você pode encontrar em vários estudiosos aí, e eu gostaria só de mencionar, só para a gente abrir um pouco a cabeça, tá? Então a gente precisa se lembrar da história, precisamos nos lembrar de quando Moisés é chamado por Deus por intermédio dele, Deus quer resgatar ou quer libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E devido a isso, aquele povo de Israel já estava vivendo ali no Egito por centenas de anos. E esse contexto criou em Israel, criou no povo de Israel, uma forma de enxergar a vida, uma forma de enxergar o mundo completamente influenciado pelos costumes e crenças egípcias. Então, Deus ele quer tirar a nação, mas essa nação ela precisa mudar a sua forma de enxergar a vida e passar a enxergar a vida pela perspectiva de Deus, certo? Então, Moisés é instruído por Deus a escrever o Pentateuco para orientar, melhor dizendo até reorientar, a visão do povo de Israel
a respeito do mundo, a respeito de quem eles são, a respeito de Deus e do próprio Deus, tá? Então, esse é o propósito de Moisés escrever o Pentateuco. Então, ali eles explicam a origem de certas leis, tá bom? Que certas leis que o povo de Israel vai ter lá na frente, que Deus vai dar essas leis. Em Gênesis ele explica a origem de certas leis, como o sábado, como coisas pertinentes ao casamento, tá? Aqui em Gênesis também ele vai falar sobre quem é o homem, tá? Criado à imagem e semelhança, nós vamos ver isso hoje. Deus como espírito, ele vai dar uma base moral para a conquista de Canaã, porque o povo de Israel está indo para Canaã para fazer guerra. E qual é a base moral, então, para eles irem lá fazer essa guerra? Então, Gênesis vai nos dar essa base para mostrar a superioridade de Deus acima dos deuses das outras nações, principalmente Egito, Mesopotâmia, que foi o lugar de onde veio Abraão, o patriarca da nação de Israel, né? E Canaã, o lugar para onde eles estão indo, tá? Então, no Pentateuco a gente tem essa base aí para mostrar a superioridade de Deus acima dos deuses do Egito, Mesopotâmia e Canaã, tá? Base do porquê Israel, por que Deus está escolhendo Israel, por que Deus está resgatando Israel e levando Israel para uma terra onde ele vai vencer batalhas pelo povo e entregar aquela terra nas mãos dele. E também, importantíssimo, e mais importante de tudo, o fato de que nós temos em Gênesis e no Pentateuco as bases da descendência do Salvador que viria ao mundo, que nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, só para você ver como Moisés tinha propósitos ao escrever o Pentateuco e ao escrever o livro de Gênesis, ok? Então, entrando agora dentro do assunto de criação, nós vamos ficar em Gênesis 1 e alguns versos, vamos tratar alguns versos aqui em Gênesis capítulo 1, e o objetivo é que a gente fale sobre criação. Não vou conseguir falar tudo sobre criação hoje, nesse estudo, então pretendo gravar mais um sobre criação, onde nós vamos falar a respeito da criação do homem. Então hoje nós vamos se ater um pouco mais apenas no capítulo 1, tá? Certo, então, Gênesis 1, versículo 1 e 2 nos diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Percebam que o texto começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. É interessante nós notarmos que esse texto resgata para nós bastante sobre a soberania de Deus, bastante sobre o caráter soberano de Deus, tá? E a primeira coisa que eu queria destacar é isso, que nós reconheçamos a soberania de Deus. E quando Moisés começa escrevendo no princípio Deus criou, é interessante nós notarmos que não há uma explicação de onde Deus veio, não há uma explicação sobre quem ele sobre a sua existência. Não, o texto só fala, no princípio, Deus estava lá. No princípio, Deus estava lá criando, né? Então, Moisés não se propõe a explicar Deus. Essa não é uma proposta de Moisés, porque Deus ele é inexplicável. Deus ele é nós não conseguimos compreender, na essência, compreender plenamente quem Deus é, apesar de que temos a revelação de Deus, através da qual podemos conhecê-lo, mas explicar Deus é algo que nós não devemos nos propor a fazer. E eu sei que no debate aí do nosso século, do nosso contexto, da nossa cultura, do nosso mundo hoje, as pessoas tendem a cobrar que nós saibamos explicar Deus. E o argumento é o seguinte: se você não sabe explicar Deus, Deus não existe. Certo? Se você não sabe explicar Deus, Deus não existe. Porque a nossa cultura científica dos tempos que nós vivemos, essa cultura, ela sempre tende a essa premissa, né? A esse argumento. Se você não explica, você não tem condição de explicar isso cientificamente, aí vem o termo, né? Então é porque provavelmente isso nem exista, tá? Mas notem, nós precisamos reorientar a nossa mente como cristãos, porque não é incomum que nós fiquemos intimidados com esse tipo de argumento. Não é incomum que nós fiquemos intimidados com esse tipo de pressão
que é possível que nós recebamos. E muitas vezes nem é uma pressão direta, aonde tem alguém falando isso para você diretamente, mas às vezes é uma pressão indireta, uma pressão contextual, aonde você se sente intimidado a não falar sobre Deus, a não falar sobre Deus onde você está, nos seus relacionamentos, na sua vida. Por quê? Porque existe esse estigma, existe essa timidez, aonde nós sabemos que as pessoas não aceitam muito bem a ideia de Deus, e a verdade é porque elas não conseguem explicar Deus. E nós também, cristãos, não conseguimos explicar Deus. Moisés não está explicando Deus. E a verdade é, Deus é inexplicável. E tentar explicar Deus é reduzir a sua glória. Porque nós estamos falando que dizer que é possível explicar Deus, ou se propor a explicar Deus, é tentar trazer Deus apenas para a minha esfera de entendimento, apenas para dentro daquilo que eu consigo compreender e explicar. Mas eu sou uma criatura de Deus. Eu sou finito. Deus é infinito, tá bom? Então, o meu intelecto, a minha inteligência, a minha capacidade de saber, de conhecer, ela está completamente limitada, tá bom? Pelo fato de que eu sou uma criação de Deus. Então, eu não posso tentar explicar o meu Criador, porque ele é antes de mim, porque ele é maior do que eu, porque ele está muito além da minha capacidade, tá bom? Então, nós não devemos nos intimidar, nós devemos resgatar com isso justamente a ideia: Deus é soberano. E é justamente esse fato que faz dele Deus. E se nós nos intimidarmos com essa verdade, nós vamos acabar ficando em maus lençóis, né? Nós precisamos, então, resgatar essa crença. Eu não consigo explicar Deus mesmo, mas Ele é Deus, eu creio, né? Nós precisamos resgatar isso como crença. Eu gosto de uma palavra, por mais que ela talvez é um pouco estranha aos nossos ouvidos, mas talvez nós precisamos resgatar esse termo também. Deus é místico, ou seja, a existência de Deus é misteriosa, nós não conseguimos entender, não está fora da nossa capacidade. Ele é místico, tá? E talvez seja um termo que nós precisamos resgatar no nosso entendimento, tá bom? Porque a ciência ela não vai explicar Deus e por isso rejeita Deus, tá? Mas Deus está acima, além da razão humana, porque foi Ele quem criou a razão humana. Deus está acima da ciência, porque Deus é quem criou qualquer possibilidade de ciência, tá? E esse tipo de situação é comum criar em nós um termo aqui que chama a ideia de dualismo, tá? É comum criar em nós a ideia de que existe um mundo natural e um mundo sobrenatural. E aí nós acabamos limitando Deus nessa esfera sobrenatural, aonde as ações de Deus elas só são sobrenaturais, aonde as ações de Deus elas estão fora do plano natural da vida, estão fora do mundo natural, tá? E a gente acaba enxergando por essa perspectiva e acabamos limitando Deus ao sobrenatural. Mas percebam, para Deus tudo é natural, porque Ele criou todas as coisas. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, todas as coisas. Então, nós precisamos tirar essa ideia de que existe um dualismo e nós precisamos renovar a nossa mente a respeito desse assunto e entender o que não existe duas esferas. Existe apenas Deus como o Senhor de qualquer coisa, natural, sobrenatural, não importa. Outro dualismo que nós criamos, sagrado e secular. Então existem coisas que são sagradas, que pertencem à esfera divina, à esfera de Deus, à esfera do meu relacionamento com Deus, e existe a esfera da minha vida que é secular, aonde pertence à minha esfera do mundo, minha esfera com os relacionamentos com as pessoas, o meu trabalho, que eu costumo até chamar de trabalho secular às vezes. Tá vendo? Nós criamos essa divisão, onde eu tenho uma esfera sagrada e uma esfera secular, onde eu atuo na esfera sagrada, ou seja, meu relacionamento com Deus, a minha fé, a igreja, e aonde eu tenho a minha esfera secular, onde eu atuo no mundo, meu trabalho, a minha escola, o banco, aonde eu preciso ir, as coisas que eu preciso resolver no mundo. E isso vai compondo, vai montando para nós duas, 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 dois sistemas de vida diferentes.
E aí a gente vira o crente de domingo, vira o crente de igreja apenas, e a gente acaba perdendo a verdade, e agora eu estou usando aqui a verdade, de que nós precisamos levar a fé para qualquer esfera da vida. Nós precisamos levar a fé para qualquer coisa que nós realizemos nesse mundo. A verdade de Deus não é a verdade de Deus apenas para o nosso espírito. É a verdade de Deus para todos, para nós como um todo, para toda a nossa vida, para toda a nossa existência, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para qualquer lugar onde nós estivermos. A fé, ela precisa ser a verdade de Deus para a minha vida como um todo, e não apenas numa esfera espiritual, numa esfera sagrada, tá? Criamos também um dualismo entre religião e ciência, tá bom? Onde a fé ela só atua na esfera espiritual, na esfera da religião, e existe outra esfera da ciência, aonde a ciência explica o mundo, onde a ciência estuda o mundo, onde a ciência conhece, o mundo espiritual é um mundo onde nós não conseguimos conhecer. O mundo espiritual é um mundo separado da ciência. A gente precisa falar de ciência porque a ciência é quem dá as explicações da vida, é ciência quem resolve os problemas, mas tem a fé. A fé, tem uma expressão que um pastor usou, no quartinho dos fundos. Tá? A fé é um quartinho, um cômodo da minha casa e não é o alicerce da minha casa. Tá bom? Então a gente cria esse dualismo entre religião e ciência, entre sagrado e secular, entre natural e sobrenatural, quando na verdade nós precisamos entender, Deus é o criador de todas as coisas. Deus, a, a verdade de Deus precisa ser a verdade de Deus para toda a minha vida. Não tem separação das esferas, não tem realidades distintas, é uma única realidade que foi criada por Deus. É uma única realidade que foi criada por Deus. Então, no meu trabalho, eu preciso viver a verdade de Deus. A fé precisa influenciar o meu trabalho, a fé precisa influenciar na minha escola, a fé precisa. Tá entendendo? Então, todas essas esferas precisam ser influenciadas por Deus. E nós vemos então que Deus ele está presente e ativo também, tá? Um segundo ponto aí para resgatar então a nossa ideia da soberania de Deus, tá? Deus, ele está presente na sua criação. Tá bom? Primeiro nós vimos que Deus é inexplicável e agora Deus está presente e ativo na sua explicação. Nós vemos isso quando o texto nos diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ele estava lá, presente, enquanto criava, ele estava presente, ativo em toda a criação, ativo em toda a situação, tá? Isso nos revela que o mundo ele não está em um funcionamento autônomo, onde Deus ele não está atuando constantemente no mundo, tá bom? Isso nos revela de que Deus não é aquele Deus que criou todas as coisas e depois foi embora, morar no céu, morar num lugar distante, mas que ele está ativo e ele tem a sua presença está no mundo, de alguma forma, tá? Ele estabeleceu leis para a natureza, sim, mas ele está tão presente que ele opera acima dessas leis quando ele deseja, por exemplo. É, isso também nos revela que Deus ele não criou o mundo apenas por criar. Se Deus está presente neste mundo quando ele cria o mundo e ele permanece presente nesse mundo, e ele se relaciona com esse mundo, ele está ativo nesse mundo que ele criou, na sua criação, isso quer dizer que Deus ele tenha um propósito nessa criação. Ele tem um propósito nessa criação. Isaías 45 é um texto interessante que nos revela algumas coisas. Isaías 45, 17 e 18. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não a outro. Isaías fala sobre uma salvação eterna, e a verdade é que essa salvação eterna também está alicerçada no porquê Deus criou o mundo. E aí Isaías fala, porque Deus, que formou a terra, que a estabeleceu, ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Tá? Ele não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Tem um propósito, e esse propósito de Deus precisa ser alcançado.
E aí Deus cria o mundo, Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem para que o homem habite nesse mundo, habite nessa terra, e Deus vai salvar o homem com salvação eterna, como nós vemos aqui no texto de Isaías, para que essa criação de Deus seja eterna e esse mundo que Deus criou, né? Sabemos que está quebrado pelo pecado, mas ele vai redimir, a gente vai falar de queda e redenção, e vai falar de consumação, aonde esse mundo vai ser então restaurado e o homem criado por Deus vai habitar nessa terra eternamente. Na novo céu e nova terra nós estamos falando, tá? Consumação. Mas o que isso nos mostra? Que essa terra, esse mundo, a criação de Deus, não é sem propósito. Ela tem um propósito. Ela tem um porquê existir, ela tem um porquê de ser, ela tem uma razão, tá bom? Ah, nós precisamos entender qual é a razão da existência desse mundo. E eu gosto de uma expressão que diz o seguinte: a criação é o palco da glória de Deus. A criação é o palco da glória de Deus, da glória do seu Criador. E eu quero rapidamente abrir aqui com vocês algumas ideias para a gente caminhar para o final do nosso estudo de hoje. Olhem o versículo 3, por exemplo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Verso 4, e viu Deus que a luz era boa. Tá bom? Versículo 10 também. A porção seca chamou Deus terra e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Versículo 12 também. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então, em vários versos você vai encontrar, versículo 18 também, essa expressão, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aonde Deus cria algo, e ele olha para esse algo, e ele dá um julgamento para esse algo, tá? Ele avalia aquilo que ele criou e a conclusão é bom. É certo que Deus, sempre, tudo que Deus faz é perfeito, mas percebam que a narrativa nos fala sobre isso. E diz, Deus olha e vê que é bom. Vê que é bom. O que isso nos revela? Pensem num seguinte exemplo. Pensem em um carpinteiro que constrói uma cadeira, tá? Esse carpinteiro, ao construir essa cadeira, ele trabalha nela, trabalha na madeira, corta, cola, parafusa, prega, seja o que for, e ele, no final, termina a cadeira e ele olha para a cadeira e diz, ficou bom. O que é isso? O carpinteiro é quem tem as habilidades e o conhecimento para fazer a cadeira. Então, ele quem tem também as habilidades e o conhecimento para julgar a cadeira que ele criou. E percebam, quando outra pessoa ver aquela cadeira, vai olhar para aquela cadeira e talvez vai dizer, que cadeira bem feita. É uma boa cadeira. Que cadeira bonita. Por quê? Aquela cadeira que foi feita pelo carpinteiro, ela expressa, ela reflete o conhecimento e a habilidade do carpinteiro. Se for uma cadeira que ficou bem feita, isso reflete a habilidade do carpinteiro. Se é uma cadeira mal feita, reflete também que a habilidade do carpinteiro não é muito boa. Se é uma cadeira bonita, reflete o conhecimento do carpinteiro. Mas se é uma cadeira que ficou esquisita, né, ficou com um tamanho estranho, reflete também qual é o conhecimento do carpinteiro, que ele não tem muito conhecimento sobre esse tema. Tá vendo? Aquilo que nós fazemos, de alguma forma, revela, reflete alguma característica sobre nós. E isso acontece porque nós, seres humanos, fomos criados, como nós vamos ver no próximo estudo, à imagem e semelhança de Deus. Mas notem, olhemos para Deus com esse exemplo em mente. Deus cria o mundo e ele avalia e diz, é bom. Deus cria as coisas e diz, é bom. Por quê? Porque Deus está criando o mundo como palco da sua glória. Deus está criando todas as coisas como palco da sua glória. É para refletir quem ele é para refletir o seu caráter, é para refletir os seus atributos, tá bom? Há textos como, por exemplo, você pode ler aí na sua casa depois, Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então percebam, os céus e o firmamento é a mesma coisa, eles proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Paulo vai falar em Romanos 1, versículo 20, também, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas, tá?
Então, a criação reflete o seu Criador. A criação reflete aquele que a fez, tá? E essa verdade é maravilhosa porque nos mostra Deus está presente, Deus está ativo na sua criação e isso mostra para nós o que? Há um propósito nessa criação. Ela não é criada para o nada, ela não é criada para o caos, ela não é criada simplesmente por criar. Existe um propósito nessa criação. O próprio Deus está presente nela e por isso isso nos revela que há um propósito maior, um propósito que está além da própria criação, está fora da própria criação, que precisa ser quem a criou, tá? E o mundo então precisa refletir, ou melhor dizendo, o mundo então reflete e tem características, revela atributos a respeito do seu Criador, a respeito de Deus, tá? No próximo estudo, então, nós vamos falar sobre, vamos dar sequência à criação, tá? E vamos falar sobre o homem. E eu espero que nesse estudo isso tenha te ajudado a resgatar a verdade, o entendimento da soberania de Deus, o entendimento de que ah, Deus ele está presente e ativo no mundo, tá bom? Ou seja, de alguma forma Deus está aqui e isso faz com que o mundo tenha um propósito. E nós precisamos também ter a ideia de que Deus é inexplicável e a gente precisa se apegar a isso e ter isso como um fundamento e um alicerce para as nossas vidas, não como algo onde nós nos intimidamos, não como algo onde temos insegurança, mas na verdade que é justamente por não conseguirmos explicar que nós temos segurança, porque Ele é Deus, né? E aí isso precisa romper com a ideia de que nós temos uma esfera sobrenatural, uma esfera natural, uma esfera secular, uma esfera sagrada, uma esfera de religião, uma esfera de ciência, uma esfera espiritual e uma esfera que não é espiritual. A gente precisa romper com isso. É uma coisa só e tudo pertence a Deus, tá? Todo o mundo é natural para Deus, tá? E para nós tudo é maravilhoso. Então, espero que tenha te abençoado e no próximo estudo nós vamos continuar falando sobre criação.